Olá, pessoas lindas do meu coração, como vocês estão? Acordaram bem? Um dia bom? Claro que é, né? Vamos sempre ser otimistas, o dia será ótimo. Ainda mais com aula de matemática com a professora Ju, né? Fale a verdade, é muito bom. Vamos jogando esse verde para ver se eu colho maduro, hein? O que nós trabalhamos na última aula, gente? Vocês lembram? Grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior uma, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E hoje iremos trabalhar o quê? Inverso. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então o negócio é o contrário aí. Cuidado para não bugar o cérebro, hein? Vamos aos nossos recados? Não esqueça de fazer a sua atividade lá no Classroom, tá bom? Feito? Vamos fazer o checklist? Se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material. E o terceiro checklist é dos nossas videoaulas, dos nossos meets. Então, quando o professor marcar, seja o primeiro a estar lá no horário, porque é muito bom essa interação, você tira dúvidas, você pode ter todo aquele contato com o professor e com os colegas, mesmo que à distância, ok? Recados dados, vamos para a aula? Vamos? Inversamente, diretamente já vimos, né? Então hoje é inverso, quanto uma aumenta, a outra diminui. Como é que pode isso, professora? Vamos analisar algumas situações e você vai entender que é lógico, a gente só precisa pensar um pouquinho, certo? Então aqui eu tenho uma fotinho de alguns trabalhadores da construção civil, ok? E a ideia é a seguinte, ó, para realizar um determinado serviço, são necessários 3 trabalhadores. E eles realizam em 5 dias esse serviço, 5 dias. Se tivesse 6 trabalhadores, em quantos dias eles realizariam o mesmo serviço? Não, professora, se eu tinha 3, eles faziam em 5 dias. Se eu tiver 6, eles vão fazer em 10 dias. Será? Pensa comigo, quanto mais gente trabalhando, o serviço não acaba antes? O pessoal não faz mais rápido porque tem mais gente? Faz, né? Se você parar para pensar, é isso que acontece, ó. Será que quanto mais trabalhadores, mais dias eles irão precisar para terminar a obra? Não, né? É aí que eu falei que entra a lógica, ó. É só você pensar um pouquinho. Na prática, quanto mais gente trabalhando, mais rápido se termina, né? Então é o contrário, você aumenta os trabalhadores e diminui o tempo para a finalização de um serviço. Então olha aqui, ó. Na verdade, quanto mais trabalhadores, menos tempo eles precisarão para realizar o mesmo serviço. Então repare que tem uma grandeza subindo, mais trabalhadores, e tem uma outra grandeza diminuindo, ó, menos tempo, ok? Então uma está subindo e a outra está descendo. Então olha aqui, ó. Isso acontece porque essas duas grandezas, a quantidade de trabalhadores e o número de dias para a finalização do serviço são inversamente proporcionais, ó. Uma flechinha subindo e a outra descendo, ok? Ó. De 3 para 6 trabalhadores, ó, subiu o número, aumentou, dobrou, né? E aqui, 5 dias, eles vão demorar quanto? Eles vão demorar 2 dias e meio, metade do tempo. Por quê? Porque tem o dobro de gente trabalhando. Então, em vez de 5 dias, eles vão levar metade do tempo, 2 dias e meio para finalizar esse trabalho, ó. Enquanto uma grandeza dobra é vezes 2, lembra? A outra cai pela metade, ou seja, é dividida por 2. Então, as operações também são inversas, ó. Se você multiplica por 2, a outra grandeza é dividida por 2. A razão de proporção aqui é o 2, mas para uma multiplica e para a outra divide. O número é o mesmo, 2. A continha também fica inversa, certo? Ó, grandezas são ditas como inversamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, ou seja, o oposto. Uma aumenta, a outra diminui. Eu vou dar um tempinho para você copiar isso aqui, porque é muito importante a gente saber que inversamente proporcionais, uma sobe e a outra diminui. E eu já volto com um exemplo para vocês.
Muito bem, copiado. Deu para entender a lógica da coisa? Muitas das grandezas, elas são diretamente proporcionais, mas tem algumas que são inversas e nós precisamos prestar atenção na lógica para saber. Então não existe, professora, se aparecer um mais lá é diretamente, se aparecer um menos é... Não, eu tenho que pensar na lógica das duas grandezas, ok? E é eu pensando que eu vou determinar se é diretamente ou inversamente proporcional, ok? Vamos lá para o exemplo? Olha o exercício 1, vamos entender um pouquinho. Para encher um tanque são necessários 60 vasilhas de 6 litros, ok? São necessárias 60 vasilhas de 6 litros, essa é a quantidade. Se forem usadas vasilhas de 2 litros cada uma, quantas serão necessárias? Quantas vasilhas serão necessárias para encher o mesmo tanque com a mesma quantidade de água, mudando o tamanho da vasilha? O que você acha? Vamos pensar um pouquinho antes de você resolver. As vasilhas eram de 6 litros e agora as vasilhas diminuíram para 2 litros. Será que você vai precisar a mesma quantidade de vasilhas que era de 6 litros? Você vai utilizar mais vasilhas ou você vai utilizar menos vasilhas? Pensa aí um pouquinho que a gente já volta. Pensou? Tem que pensar aí. Manda a preguiça embora. Temos que pensar. Vamos lá. Vasilhas de 6 litros. 6 litros é grandinho, né, gente? É grandinho. Eu preciso de 60 delas. Se eu diminuir a vasilha para 2 litros, eu preciso colocar a mesma quantidade de água no tanque. Será que quanto menor a vasilha, mais quantidade delas eu preciso? Ou será que quanto menor a vasilha, menos quantidade dessa vasilha eu preciso? Elas são grandezas inversas, né, gente? Então, se eu diminuo a capacidade dessa vasilha, ou seja, o tamanho dela, era de 6 litros e agora é de 2. Então, significa que eu vou precisar de uma maior quantidade dessas vasilhas para encher o mesmo tanque. Porque em vez de
transportar 6 litros de uma vez só, eu vou transportar apenas 2. Então, eu vou precisar de mais vasilhas, ok? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Visto isso, nós precisamos pensar quanto que uma aumenta e a outra diminui. Lembra que eu falei que a razão continua a mesma? Só que a continha é inversa. Então, se uma dobrar, a outra vai cair pela metade. Se uma triplicar, a outra vai ser dividida por 3. Se uma for multiplicada por 5, a outra vai ser dividida por 5, ok? Então, vamos analisar aqui. Eu quero saber quantas vasilhas, ok? 60 vasilhas era de 6 litros. Caiu para 2 litros. Então, se caiu, foi dividido por 3. Então, significa que a outra grandeza precisa ser multiplicada por 3, a operação inversa, mas repare que o número se mantém, ó, a razão se mantém. Então, eu preciso multiplicar. Então, em vez de 60 vasilhas, nós precisaremos de 60 vezes 3, 180 vasilhas para poder encher o mesmo tanque com a mesma quantidade de água, certo? Então, diminui a capacidade das vasilhas, aumenta a quantidade delas para suprir esse tanque, beleza? Resposta certa, letra D, 180 vasilhas. Não esquece de marcar o xizinho ali, tá bom? Porque é um marque X, então eu tenho que voltar e finalizar o meu exercício. Beleza? Podemos ir para o próximo? Respirou fundo? Vamos lá. O segundo, ó. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 quilômetros. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas para fazer esse percurso, ok? Caso ele dobrasse a velocidade, o tempo gasto seria de... Agora eu não vou falar nada, eu vou deixar você pensar e já voltamos. E daí? Conseguiu localizar aí na sua cabecinha, organizou direitinho essas grandezas? Essa aqui ficou mais fácil, porque essa aqui são grandezas que nós utilizamos muito na nossa vida, né? Questão de distância, questão de velocidade de automóvel. A gente tem essa noção, né? Que tem? Então vamos lá, vamos pensar.
Então, a distância é de 200 quilômetros. A distância não vai variar, ok? Porque ele quer saber esse mesmo percurso, ó, esse mesmo percurso. Então, ele falou que a velocidade média era de 50 quilômetros por hora e ele gastou 4 horas. A pergunta é, se ele dobrasse a velocidade, ou seja, se ele for mais rápido, ele vai levar mais tempo para finalizar esse percurso ou menos tempo? O que vocês acham? Menos, né? Se vai mais rápido, chega antes, ok? Claro, né, gente? Não vamos levar a ferro e fogo essa informação, pelo amor de Deus, né? Tem todas as leis de trânsito que precisam ser obedecidas, respeitadas, os outros automóveis. Respira fundo aí, tá bom? Mas na prática dessas grandezas, matematicamente, quanto mais rápido, menos tempo para se fechar um mesmo percurso, ok? Então, ó, quanto mais rápido, menos o tempo de deslocamento. Então, as grandezas são inversamente. Quando uma sobe, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos analisar. A velocidade era 50. Eles querem dobrar essa velocidade. Dobrar é uma conta, lembra? Ó, só uma palavrinha já diz a conta e o número. Então, dobrar é vezes 2, multiplicado por 2. Então, 50 vezes 2, a velocidade que ele quer saber é 100 km por hora. Se ele multiplicou por 2 essa grandeza, a outra também tem a ver com o número 2. Mas como é inversamente, então em vez de multiplicar, a gente divide. Então, em vez de 4 horas, 4 dividido por 2, vai levar 2 horas para fazer o mesmo percurso. Grandezas inversas, tá bom? Então, marcando o X lá, ó, caso ele dobrasse a velocidade, o tempo gasto seria de 2 horas para fazer esse percurso. Essa imagem dá uma vontade de viajar, né? De passear. Vamos torcer para que logo tudo isso acabe. E vamos para o exercício 3, para nós acabarmos aqui também. Respira fundo que é o último, vai lá. Paulo deseja realizar sua festa de aniversário e para isso irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar desperdício. Ok? Entendeu a situação? Vai comprar as latinhas de refrigerante. Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas ele deverá comprar? Não vou falar nada de novo. Pensa aí e a gente já volta para ver o que você descobriu.
E daí? Pensou nessa questão da festa, do refrigerante, gente, aglomeração, tudo que não pode, né? Mas vamos imaginar. Imaginar pode, né? Graças a Deus a nossa imaginação ainda é totalmente livre. Então a questão é que o Paulo vai fazer a sua festa e vai comprar 30 latas de refrigerante de 200 ml, aquela pequenininha, ok? E daí a pergunta é, e se ele for comprar, se ele optar por pegar latas de 600 ml? Ela é um pouquinho maior. O que vai acontecer? Bom, vamos pensar. Ele vai comprar a mesma quantidade de refrigerantes porque é a mesma quantidade de pessoas, nós estamos falando da mesma festa. Então são 30 latas de 200 ml, ok? Só que se ele comprar as latas de 600 ml, você acha que ele vai precisar comprar mais latas também? Aumentou a capacidade da lata, aumenta a quantidade também? Ou será que aumentou a capacidade da lata, eu posso diminuir a quantidade a ser comprada, porque no final a quantidade de refrigerante será a mesma? É, né? Parecida com a primeira situação que a gente viu. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a capacidade de uma vasilha, de uma lata, ok? Você pode diminuir a quantidade dessas latas para poder ter a mesma quantidade no final. Então, inverso. Vamos lá? Se eu tinha 30 latas de 200 ml e quero latas de 600 ml, então aqui ele fez vezes 3. 200 vezes 3, 600. Então, a outra informação você divide por 3, usa o mesmo número. Então, 30 dividido por 3 dá quanto? Dá 10. Então, ou ele compra 30 latas de 200 ml, ou ele compra 10 latas de 600 ml. Vai dar a mesma quantidade de refrigerantes, ó. Então, resposta certa, letra B, 10 latas de refrigerante se for de 600 ml. Ok? Fácil, né? Então, trabalhamos um pouquinho hoje exercícios sobre grandezas inversamente proporcionais e na próxima aula nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre essas grandezas para a gente conseguir entender essa história de uma aumentar e a outra diminuir. Não perde a aula, tá bom? Eu espero vocês. Até a próxima!